Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Muito obrigado, Marín. missionário Miguel Bermude Marim. Que Dios te siga Que Deus bendiciendo continue grandemente te abençoando grandemente y sigas viendo la e gloria de continues Dios vendo siendo a glória de Deus manifestada en sendo este manifestada tiempo nesse tempo final, final. Y también a todos los e ministros também a todos los todos os hermanos, ministros e todos os irmãos, y sigamos que sigamos la gloria de Dios, a glória de sigamos Deus, que nós continuemos viéndola vendo-a y sigamos e sigamos recibiendo recebendo de suas bênçãos, y que esa gloria e que essa glória llegue chegue a tal grado en cada a escogido tal de Dios grau em cada escolhido de Deus que nos transforme. que nos transforme. Y petición para ti, misionero E Miguel o pedido Bermúdez para Marín, ti, para todos los missionário Miguel ministros y Bermude todos los Marim, hermanos todos os ministros e todos em os toda a irmãos face da terra, em toda a face da que han terra, recibido la que gloria de Dios en receberam a este glória tiempo de Deus final. nesse tempo final, Porque la porque promesa es a promessa que entraremos é a la que tierra vamos prometida del entrar nuevo à cuerpo, terra prometida que do novo entraremos corpo, que vamos a la entrar tierra prometida à del terra glorioso prometida reino do milenial. glorioso reino milenial. promessa. É uma promessa y Él la e cumplirá. Ele vai Y cumprir. hay un pueblo E tem um que povo la cree, que crê que eso es nela. lo importante. E isso é o ¿Dónde importante. está ese pueblo? Cadê Aquí esse está povo? una parte Está de ese aqui uma pueblo. parte Y en desse toda povo e la em América toda a Latina, América y Latina el mundo entero, e no donde han mundo recibido inteiro, la onde gloria de receberam Dios, a glória de Deus, la cual a qual Deus Deus está manifestando. está manifestando como Ele prometeu. Porque Él dijo, Porque Ele disse: vi la columna de diga a fuego coluna allí, de fogo ali, hablando con alguien falando más, com mais alguém arriba de donde yo estaba. em cima de onde eu estava. Si Él la vio, Se Ele a viu, era porque era porque iba a estar allí. estaria ali. Y nosotros la estamos E viendo, nós a la estamos vendo, escuchando, estamos ouvindo estamos recebendo e estamos todo lo que esa recebendo coluna de fuego tudo que nos está essa hablando. coluna de fogo está falando a alrededor dessa nós. palavra, E em torno veja dessa palavra, lo que vejam passou com Sara o que aconteceu com Sara y Abraham. e Abraão Fueron rejuvenecidos. foram En rejuvenescidos. algún momento usted dirá, Em algum momento você vai dizer: oye, pero veja mais, y estas personas que están por acá, e essas ¿quién será? pessoas que estão por aqui, quem serão? Ya podemos ir viendo esa Já podemos ir vendo essa dimensão. ¿Quiénes serán esos E muchachitos? quem serão esses rapazinhos? Y cuando se reían, E de quando cierta forma, riam de certa cuando forma, hablaban de cierta quando manera, falavam de certa maneira, oye, pero ¿no te acuerdas veja, de mí? tu não te lembras de mim? Yo fui el que estaba contigo. Era eu haciendo que estava esto y esto. contigo fazendo isso e isso? Sí, eres tú. Sim, é Pero tu. ¿por qué estás tan jovencito? Mas por que tu estás tão Oye, jovenzinho? muchacho, Veja, rapaz, tampoco moça, te quedas atrás, mírate. tu também não fica para trás. Pero, ¿qué passou Veja, aqui? olha o que Porque aconteceu será aqui, algo tão porque vai rápido. ser algo tão rápido Y ya e entraremos de já lleno vamos entrar de cheio a recibir essas para bendiciones receber que estão essas bênçãos que contenidas estão en esa tierra contidas prometida, nessa que é o terra corpo prometida eterno. que é o corpo eterno. Luego estaremos en la Depois cena de las bodas del estaremos na Cordero, ceia das está bodas do preparando Cordeiro acá enquanto está se todo, preparando tudo aqui, donde la tierra pasará por todas onde a esas terra vai passar por etapas todas essas etapas para regresar para entonces retornar a la luna então de miel. à lua de mel. Y luego de la luna de E miel, depois da lua de mel, allí dice Apocalipsis al final, diz ali em Apocalipse no final, que ya que vendrá esse juízo já final, virá este juízo final, a tierra se renovará y todo, a terra se renovará e tudo e surgirá Nueva Jerusalén. essa nova Y Jerusalém regresaremos e para retornaremos reinar luego ya por para toda la eternidad. reinarmos por toda a eternidade. Vejam as bênçãos tão grandes que Deus tem para nós. Así que Assim que vale la pena seguir. vale a pena seguir agarrados da palavra, da arca, vale a pena Esforzarse, nos esforçar, porque no es fácil, no porque será fácil, não é pero fácil e ¿qué fue não lo que vai le ser dijo allí fácil. Mas o que ele disse ali? Dios a Josué? O que Deus disse a Josué? Solamente te digo una cosa. Eu só te digo Esfuerza uma coisa: y te sé valiente esforça e seja valente. Vê? Para a la tierra que él entrar había à prometido. terra que ele tinha prometido, havia um Havia que requisito, esforçar-se tinha que e se ser esforçar e ser valente. Que sigamos Assim que esforzando sigamos nos e esforçando sendo valientes e sendo valentes para conquistar essa promessa que foi prometida e que Deus vai cumprir, porque é para o nosso tempo, não é para outra geração e nem para outro tempo, mas é para o nosso tempo, é para mim e para ti também, é para todos nós. E vejam a mensagem de hoje, o tema de hoje, que é um tema no qual nos fala destes novos céus e dessas novas terras, desta nova terra, o qual ele usou a escritura ali de Isaías
capítulo 66, verso 22. versículo 22, Y miren el verso 18, e veja no versículo 18, en donde nos dice onde nos diz, de este libro de Isaías, deste livro de Isaías, porque yo conozco sus obras, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, tiempo vendrá para e juntar venho a para todas juntar las naciones y todas as lenguas, nações e línguas, y vendrán elas virão y verán e contemplarão a minha glória. y él dibuja una piedra E ele angular y las desenha uma edades, pedra angular e as eras, y una flecha hacia e la uma piedra seta à angular, pedra angular, donde vendrían onde las viria naciones a ver la gloria as nações para ver a glória en la edad de piedra angular, na era de pedra angular, y verán mi gloria. e verão a minha glória. Y en el verso 22, E no versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva porque tierra como que yo os hago novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e vosso nome, novos céus, nova terra. Essa mensagem foi pregada no dia 27 de maio de 2012, aqui em Caiei, Porto Rico, pelo nosso amado irmão William Souto Santiago. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, o sétimo selo e os obreiros da restauração, pregado 21 de março de 1998, no Brasil, nos diz: o sinal da terra nova, da terra prometida, é o Filho do Homem. Qual é o sinal da terra nova? Da terra prometida, diz que é o Filho do Homem. Sem esse sinal sendo visto, não tem terra prometida para entrar a ela. Não tem corpo novo e nem milênio, nem reino milenial para entrar a ele. Veja o importante que é esse sinal, o sinal do Filho do Homem com os seus anjos. O sinal da terra prometida é o Filho do Homem, é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos para esse tempo final. E o sinal da colheita, da cega do fim do século, é os anjos do Filho do Homem. Onde esteja o cumprimento da vinda do Filho do Homem manifestado, estarão também os anjos do Filho do Homem. Estarão os ministérios de Moisés e Elias e também o ministério do Filho do Homem, o ministério de Jesus, testificando de todas estas coisas que em breve deve acontecer. No livro dos selos, na página 51, nos diz o que Deus diz. Assim aceite. Agora Deus está se escondendo na simplicidade de um grupinho humilde, mas algum dia, breve se manifestará, e aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta à pedra angular. Onde se manifestará? Na pedra angular. Onde que o sinal do Filho do Homem será visto? Na pedra angular. Mas algum dia, breve se manifestará. Ó irmãos, como sempre fez nas eras passadas. Como fez nas eras passadas, Deus em um véu de carne, Deus em um instrumento. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra,
nos diz na página 42, abaixo, diz: agora nós tomamos isso agora e comparamos com Malaquias 4. Ele prometeu que haveria luz novamente no tempo da tarde. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará os filhos aos pais e os pais aos filhos. Isso é correto? Para que eu não venha, e escreve, com Moisés e Elias, e fira a terra com maldição, e escreve as pragas, e escreve também na grande tribulação. Vejam, abaixo ele também escreve ali: os dias começam e terminam na tarde, ao pôr do sol, e toda dispensação, dia dispensacional. Página 43. Agora vamos tomar a João ou São Lucas 17:30 e observe o que Jesus profetizou ali, dizendo que como foi nos dias de Sodoma, será de novo. Agora lembrem-se, note, isso é no tempo na qual o Filho do Homem, e ele escreve o Filho do Homem em um profeta, este é o tempo na qual o Filho do Homem seria revelado. O Filho do Homem sendo revelado, agora o Filho do Homem atualmente foi revelado potencialmente apenas por uns quantos momentos ali, só antes que Sodoma fosse queimada. Agora, aquele homem foi Elohim, aquele era Deus, e Jesus é Deus, e Deus foi potencialmente revelado ali mesmo por uns quantos momentos para falar com Abraão na investigação de juízo, apenas por um curto tempo. O Filho do Homem, Elohim, podem ver, igreja, o Filho do Homem, Elohim, foi revelado apenas por uns quantos minutos. Para a próxima manhã, ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse levantar de novo. E escreve em Israel. Assim que não pode restar nenhuma organização, tampouco pode haver mais adiantamentos dos que há agora, porque ela arderá, e escreve, antes do dia milenial, porque ela arderá antes que o dia saia de novo, e escreve o sol pelo leste. E escreve Sodoma e Gomorra para amanhã foi queimada antes de sair o sol. O avivamento terminou através da nação USA, ou seja, Estados Unidos. Não haverá mais avivamentos, ele escreve, em USA, ou seja, nos Estados Unidos. Grande avivamento arrasador. Esta nação nunca o receberá. Talvez você tenha reuniões intelectuais, mas eu quero falar avivamento espiritual. Vimos tudo. E escreve para USA, ou seja, Estados Unidos, terminou o avivamento. Terminou o avivamento.
Eu espero que estejam captando. Eu estou dizendo de uma maneira que eu espero que vocês o captem. Vê? Terminou. Um bom ministro disse há um tempinho, faz um tempinho, disse: irmão Branham, se eu pudesse apenas ter o regozijo do Senhor em meu coração, e eu disse: filho, o avivamento terminou. Vê? Agora o estabilizador foi posto no barro. Grandes ondas no barco, grandes ondas espantosas estão aqui diante de nós. Mas sabemos que mais além daquela onda, ali estamos nos aproximando da margem. Vê? Estamos nos aproximando da praia. Fique apenas firme. Fique apenas na palavra. Fique com Deus. Não importa como você se sinta ou o que for, fique reto com a palavra. Aí desenhe uma pedra angular e as eras abaixo. Deixe que fique firme. Quando você veja todas estas grandes velhas nuvens ao redor de nós e tempestades chegando e bombas atômicas e todo o resto do qual estão falando, aí escreve bombas atômicas, mas o nosso estabilizador é diretamente reto na palavra de Deus. Deus disse que estaria aqui e nós passaremos despercebidos de cada um deles. Passaremos por alto de cada um deles. Sim, iremos diretamente por cima deles. E escreve as ondas. Por cima delas. E escreve embaixo: as portas à terra prometida se abrirão. E uma seta, e aí ele desenha uma pedra angular, e as eras. Sim, realmente elas não podem nos afundar, elas não podem nos afogar. Você nos põe na tumba, nós sairemos de novo. Isso é tudo que há dela. Não tem nenhuma maneira na qual o mundo para mantê-lo ali embaixo. Nós abraçamos cada uma delas porque o nosso grande chefe, capitão, está chamando do outro lado. E também na mensagem, almas encarceradas, aí nos diz, na página 39, essa é uma das mensagens que o irmão William nos falou, e eu creio que aqui nós compartilhamos, é bom que tenham, como festa das trombetas, Cristo, o mistério de Deus revelado, o terceiro êxodo, revelando a Deus, o poderoso Deus revelado diante de vós, e essas mensagens que ele nos recomendou ali que tivéssemos. Vejam na página 39, nos diz: e notem bem quando veio a terceira etapa do seu ministério. Primeiro foi a cura dos enfermos.
Não é verdade? Mas a sua terceira etapa foi quando pregou aos perdidos que não podiam ser salvos, jamais. Estavam lá, onde também estão aquelas com os olhos todos pintados. Pregou às almas no inferno, as quais não aceitaram a misericórdia, senão melhor estavam eternamente separados da presença de Deus. Contudo, tiveram que reconhecer o que ele era, porque Deus fez o que era. E aí desenha uma estrela de Davi. E em cima ele escreve, na terceira etapa, tiveram que reconhecê-lo. Agora, o que eu me pergunto é isso: se repete igualmente esse ministério nos últimos dias? Na verdade, ele disse: como o Pai me enviou, a si mesmo eu envio a vós. As obras que eu faço, vós também as fareis. Aqueles estavam perdidos, sem nenhuma esperança de serem salvos. Haviam rejeitado a misericórdia. Essa foi a sua terceira etapa. Agora, há perguntas. A sua primeira etapa foi de curar aos doentes. Correto. Correto. O segundo ministério foi profetizar. Depois, o terceiro ministério foi pregar aos perdidos eternamente. Vemos os 3 picos. Primeiro pico, no livro de citações, vamos um momentinho aqui. Na página 102, párrafo 879, página 889. Veja o primeiro pico. Os primeiros 2 picos eram pequenos. Depois o terceiro pico, primeira etapa. Depois outro pico pequeno. Depois um pico alto, segunda etapa. Depois um pico pequeno. E depois outro pico alto, terceira etapa. E vejam que o primeiro pico alto seria o número 3. O segundo pico alto seria o número 5. E o terceiro pico alto seria o número 7. Agora, os picos estavam cobertos de neve. Vemos os 3 picos, etc. Estavam perdidos eternamente. O ministério de Noé, eu estou na página 40 de Almas Encarceradas. O ministério de Noé, esses ministérios foram iguais. Noé pregou, depois entrou na arca e passaram 7 dias. E escreve 7, os 7 trovões. E passaram 7 dias durante os quais não aconteceu nada. E escreve nas 7 eras perfeitas.
Seu testemunho foi pregado aos que não podiam ser salvos. Depois vemos a Sodoma e Gomorra. Jesus mencionou ambos exemplos quando disse: antes da vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, será como nos dias de Sodoma. Ele se referiu a Noé. Noé teve 3 etapas. A terceira foi os perdidos, depois que a porta foi fechada. Deus deixou a arca ali durante aquele tempo onde ninguém podia entrar e nem sair. Eles estavam lá dentro e veio pousar sobre eles, sobre a 7ª serra. Ele pousou a arca sobre a serra mais alta. Correto. E ele escreve a vinda do Filho do Homem. E aí desenha uma estrela de Davi, onde diz: às 7 passaram 7 dias, ou seja, o parágrafo anterior. E passaram 7 dias, e desenha uma estrela de Davi, escreve silêncio. Apocalipse 8, 1. Ele pousou a arca sobre a serra mais alta. E à esquerda desenha uma estrela de Davi. Nesse parágrafo escreve: a 7ª serra é igual à terceira etapa. Desenha uma pedra angular e as eras. Nos dias de Sodoma, a primeira etapa foi para Ló, o justo. A Bíblia nos diz que os pecados de Sodoma afligiam a alma justa de Ló de dia e dia. Ou seja, a maneira como as mulheres agiam e o que elas faziam. E lembrem, como foi nos dias de Noé. O que faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e se divorciavam. Mulheres, vê as mulheres. O que foi nos dias de Sodoma? Mulheres. E a primeira mensagem foi para Ló. Eles zombaram tremendamente. Depois, Deus enviou outro mensageiro, melhor, 2. Eles desceram, e essa foi a segunda etapa para Sodoma. Mas agora, observe naquele que foi por último. Foi se multiplicando a misericórdia, mas depois tudo chegou a um final. Tudo tinha terminado para esse tempo. O terceiro mensageiro que foi lá com a terceira etapa, quem foi? Que tipo de ministério tinha? Ele tinha se sentado com os escolhidos e havia dito o que estava acontecendo às suas costas, correto? Mas quando ele desceu a Sodoma, queria encontrar, e escreve: Elohim desceu a Sodoma, queria encontrar, e Abraão estava rogando a ele. Talvez tenha 50 justos. E aí chegou até 10. Agora vejam que quando ele se sentou com Abraão, e depois que aconteceu ali com Sara, é como que ele já ia partir. E Abraão disse: como é que eu vou fazer? Ficou falando com Abraão. Ele disse a Abraão como ia fazer. E vejam aqui, como disse que Abraão estava rogando a ele, Abraão estava pedindo por Ló, era a sua família. E se há um tempo na qual os escolhidos de Deus têm pedido por seus parentes, é hoje. E tem estado rogando ao Senhor por seus parentes. Talvez tenha 50 justos, e assim chegou até os 10. Então Deus disse a ele: se houver 10 justos, não a destruiria. E escreve no mundo gentil. Agora vejam, se
contasse a Ló e sua esposa, suas filhas e seus genros, e se contasse Abraão e Sara, e se contasse as pessoas que estavam com Abraão, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Mas porquanto não era que Abraão fosse a Sodoma e fosse ali contado, mas melhor, era Ló que tinha que estar onde estava Abraão para ser contado com os de Abraão. E vejam que nesse tempo final, por causa dos escolhidos de Deus, a paciência de Deus foi estendida, e quando Deus tire os escolhidos dessa terra, vejam, não haverá nenhum, porque os escolhidos não passarão pela grande tribulação. Portanto, ao Deus tirá-lo dessa terra, tem que vir o juízo divino. E embora hajam parentes que vão passar pela tribulação, não se perderão. Ló não se perdeu. Representa as fátuas. Agora vejam a importância desse clamor, de ter rogado por Abraão a Elohim, a sua família, o mesmo que disse da irmã Hatizai. Ela disse: eu tenho uma certa idade, a minha irmã está nessa condição, talvez eu esteja passando alguma dificuldade. Veja quantas coisas ela tinha pelo que pedir, mas o que ela pediu transcenderia, era algo que ela ia ter e obter como sua herança, sua família. Agora diz, então Deus lhe disse, se houvesse Deus justo, não a destruiria. Deixe-me dizer algo, irmãzinha, por um momento. Pode ser que você seja antiquada, mas você tem algo que essas rainhas do sexo não têm. Você ainda tem algo que elas nunca poderão ter, correto? Pode ser que seja antiquada na sua maneira de vestir, ao se vestir como uma dama. Pode ser que digam, vejam aquela fanática, não se preocupe, porque você tem algo que aquelas rainhas do sexo não têm, ao qual são admiradas pelo mundo todo, por todo o mundo. Elas nunca poderão tê-las, são perdidas eternamente, não podem ser salvas. Você vê? É que você tem moralidade e virtude. Elas não têm nada. O que elas têm é a carcaça que faz com que as almas perdidas caiam na armadilha do inferno e os cegos entrem diretamente à isca. Mas vocês, irmãos, sim, tem algo. Possivelmente o seu nome não esteja escrito em nenhum registro de igreja, mas é possível que a sua própria vida justa, o que esteja detendo a ira de Deus sobre esse mundo hoje mesmo.
o mundo não crerá. Vocês que são chamadas fanáticas, e vocês, irmãos, que quase não sabem outra coisa mais do que clamar diante de Deus de dia e de noite pelos pecados desse país, possivelmente são os que estão detendo a ira de Deus. Se pode achar 10, perdoarei esse lugar. Se posso achar 10, como foi nos dias de Sodoma, assim também será. Veio então o que eu digo? Se posso achar 10 metodistas, ou se posso achar 10 batistas, ou se posso achar 10 pentecostais, ou se posso achar a 10 legisladores, 10 atletas, se eu posso achar 10 ministros, mas a coisa era, se eu posso achar 10 justos. Só tem um justo, e é Cristo. É Cristo vivendo em alguém, nos 10. Então disse, os perdoarei. Mas aquele último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. Ele foi, mas a Escritura não nos disse que aconteceu. Mas o certo é que na seguinte madrugada, o fogo caiu do céu. Correto. E isso foi imediatamente depois que ele havia operado o seu ministério de profecia, quando havia dito: por que Sara riu? Aí ele escreve: Cristo deixou a USA, ou seja, Estados Unidos. E escreve também: o último mensageiro pregou aos que não podiam ser salvos. É igual, é a terceira etapa com o anjo de Jesus. Ela disse: não fiz. E ele respondeu: sim, tu riu. E agora, imediatamente depois, ele desceu a Babilônia, eu quero dizer, a Sodoma. Aí ele escreve: o fogo caiu na madrugada. A Sodoma, e dizia Sodoma, mas não encontrou os 10, então o fogo caiu. Ele achou a Ló e as suas 2 filhas e lhes mandou: vão daqui agora mesmo. E se foram. Vejam, esse é o chamado que o mundo denominacional ouvirá: saiam de Babilônia, povo meu, e não sejam partícipes dos seus pecados. Ele foi lá, lembrem, ele, e escreve Elohim, ele estava já em caminho, e antes havia enviado mensageiros, escreve Graham e Oral Robert. Mas agora ele mesmo ia para ver se estas coisas eram assim, representados nessas pessoas, os ministérios. E ao chegar, o que encontrou na cidade? Ele diz: Elohim desceu em Sodoma, escreve ali também. O que ele achou na cidade? Mulheres com o rosto pintado. A mensagem era para os que já não podiam ser salvos. Por isso ele nos dizia que se não retornasse, o povo teria que passar pela tribulação. E o povo ficar nesta condição, mas graças a Deus que foi realizada essa obra de tomar o título de propriedade, trazer a terra e entregar a um homem, e ter essa etapa de preparar a noiva para o rapto. Ele encontrou o mundo assim, e um povo assim como vinha não podia ir no rapto.
E o que fizeram? Riram da mensagem. E o que fazem hoje? A mesma coisa. Diz, eu pertenço às assembleias, eu pertenço à unidade de Deus, eu dancei no Espírito, glória a Deus, eu falei em línguas. Bom, sigam em frente. Se me der vontade, eu corto o cabelo. Eu vou fazer isso, aquilo, eu vou dizer isso. Eu não preciso ser batizado no nome de Jesus Cristo. Não me importa isso. Além disso, Paulo odiava as mulheres. Muito bem, sigam em frente. Um desses dias, se já não o fez, você vai cruzar essa linha e então jamais terá o desejo de fazer o correto. Ouviu o que disse? É um assunto, irmão e irmã. Vocês percebem o que foi dito? Você vai cruzar essa linha e então jamais irá querer fazer o correto. Você vai continuar ouvindo o Evangelho, certamente, mas nunca o aceitará. É que não pode aceitar. E ele escreve ali, os perdidos. O Evangelho então será pregado àqueles que estão eternamente perdidos, os quais nunca, jamais podem ser salvos. É que vocês já estão nesse lugar e não sabem. Pensam que estão vivendo prazeres, mas estão mortos até estando vivos, mesmo estando vivos. Escutem bem. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro foi pregado o Evangelho antes de que partissem sem misericórdia. Escreve Apocalipse 10, do 1 ao 7. Vejam, o qual, no livro dos selos, na página 369 e 370 acima, o qual é uma escritura que conhecemos. E vejam que essa mensagem foi nesse mesmo ano que ele pregou os selos. E ali o irmão Branham tinha nos dito o que seria a misericórdia de Deus pela última vez e o que seriam dessas pessoas que estiveram em cultos como este e que desprezaram essa misericórdia. Mas vejam que diz que tinha primeiro pregado porque Deus é justo e primeiro vem a advertência, como na mensagem que ele pregou, a advertência antes do juízo. Primeiro ele avisa para que depois não digam, ninguém me disse nada, eu apenas segui a mensagem que foi pregada pelo reverendo William Branham e o que o nosso irmão William nos falou. Isso não vai ser desculpa no dia do juízo. Está sendo falado claro, como dizia nosso irmão Miguel, mas claro, não canta um galo, como nós falamos em Porto Rico. Está sendo falado claro para que depois não digam, ninguém me disse nada. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro foi pregado o Evangelho antes de que partissem sem misericórdia. Noé se calou e foi um testemunho, escreve, silêncio por 7 dias. Deus fechou as portas depois da sua terceira etapa. Escreve Noé, a porta, e desenha uma pedra angular e as eras e uma seta, a pedra angular. Deus fechou as portas depois da sua terceira etapa. Depois da terceira etapa em Sodoma, as portas foram fechadas e não teve mais misericórdia. E os 10 não foram encontrados. Depois da terceira etapa, essa porta de misericórdia pela última vez, o qual Deus envia através dos ministérios de Moisés e Elias, será fechada. E aos perdidos que não podiam ser salvos, lhes pregou o Evangelho,
E assim tem sido em todas as eras. Rejeitam a mensagem antes do juízo. E fizeram novamente. Isso está aparecendo quanto à coluna de fogo que desceu aqui no rio? Está aparecendo a mensagem a falar duramente às mulheres e colocá-las onde elas devem estar. Está aparecendo na mensagem que repreende a esses ministros que tomam o seu lugar com a denominação, em lugar de ficar com a palavra, havendo Deus vindicado cabalmente que é Ele, e não um pobre tipo ignorante como esse homem. É Deus. Chegamos agora ao ponto quando a terceira etapa voltará novamente aos perdidos eternamente. E escreve terceira etapa e uma pedra angular e as eras. Por isso, me foi dada a visão quando eu era apenas um rapaz. E eu fui ao poente, e ali estava a cruz dourada do Evangelho, brilhando, declarando o sinal do céu. Exatamente. Se lembram que a cruz estava em uma forma panorâmica, também formada como uma pirâmide? Poderia ser que seja a parte da cabeça, onde começou e também agora termina a cabeça, como a pirâmide que começou com Lutero e depois seguiu com Wesley, Pentecostes e finalmente a colocação da pedra de coroa, e desenha outra pedra angular e as eras e a seta a pedra angular. Poderia ser isso? Se é isso, então onde estamos? Oxalá que não seja, mas tem que ser, tem que vir. Lembrem, esses ministérios têm que sempre, em sombra igual às outras vezes, tem que vir porque Deus não muda. Pense, morda a consciência com os dentes espirituais e veja onde estamos. Que tal se for assim? E se for assim, e você ainda nas condições como está, então seria melhor ir de uma vez. Você não tem esperança. Os que estão fora, depois que o livro é tomado pelo Cordeiro, quando o sexto selo é revelado e todo o resto, então é o final. Pode ser, oxalá que não seja assim, mas pode ser. E escreve o sexto selo. Agora, vejam, quando isso está acontecendo, diz que é depois que o livro é tomado no céu, quando o sexto selo é revelado, é cumprido. Na mensagem, o tempo de prestação e preparação, pregado 15 de novembro de 2011, na Flórida, Santiago, Chile, nos diz, ele divide em três: o tempo, a expectação e a preparação. E tiramos um pedacinho do tempo, quando ele diz, agora o tempo, veja, o tempo para essas coisas e estes sinais no céu começou no tempo do precursor da segunda vinda de Cristo. Nesse tempo começaram a ver estes sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra angústia, e atualmente estão mais marcados esses sinais nos céus, no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, onde a humanidade está em angústia por todas as coisas que sobrevirão, que acontecerão sobre a terra. O tempo, já o identificamos, é o nosso tempo. Na mensagem do livro de citações, na página 151, que é um extrato da mensagem, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade. E tenho o folheto, porque aí ele escreve algo também
Parágrafo 1347 diz: assim digo eu no nome de Jesus Cristo, não acrescente vocês alguma coisa, não tomem, ponha suas próprias ideias nele, diga apenas o que diz essas fitas, apenas faça exatamente o que o Senhor Deus mandou fazer, não acrescentem a ele, não tirem dele. E isso repetia, não interprete, por isso ele dizia, coloque as fitas, e por isso ele dizia, coloque os vídeos, nosso irmão William. Por quê? Porque assim como foi precoçado e assim como foi falado, quando estivesse se cumprindo, então o povo de Deus veria isso que foi falado. Mas se colocasse, começasse a acrescentar ou tirar ou dar a própria interpretação, então quando Deus viesse cumprir isso, o que teriam seriam pulando fora e cada um com suas próprias ideias, então não veriam o cumprimento disso que foi falado. Por isso ele dizia, coloque as fitas, escutem uma só palavra, não tire, não acrescente, para que quando Deus estivesse cumprindo isso, então pudessem ver, pudessem receber. Apenas creia e andem humilde diante do Senhor seu Deus, porque estamos nos aproximando de ir à terra. Não pegue uma coisa nova, estão voando por todas as partes e haverá mais que vai vir, mas não pegue essas coisas novas. O Senhor Deus declarou a vocês o que é verdade. Não comecem nem tratem nunca uma organização, não tentem edificar sobre qualquer outra coisa, mas fiquem humildes diante do Senhor seu Deus, porque parece que as portas podem abrir a terra prometida breve. E ele escreve ali, em cima de humilde diante do Senhor seu Deus. Aí escreve, tem uma chave para cada porta. Segunda vinda de Cristo. E embaixo escreve a terra prometida e a porta. E desenha uma pedrinha angular ali. E em cima desenha uma pedra angular e a portinha aí embaixo e escreve as portas à terra prometida. Apocalipse 4:1. Então entraremos com o verdadeiro canto e regozijo quando a noiva e noivo tomem o seu lugar no trono. E desenhe uma pedra angular e as eras, e a seta a pedra angular, e à direita uma pedrinha angular, e escrito ali também, sobe aqui, abaixo de no final dessa fita, tome o seu lugar no trono, e aí sobe aqui, a era eterna, ele escreve. E ali, aqui é onde ele escreve, na primeira dispensação, as portas se abriram no Jordão e passaram à terra. Está cortado aí, mas é da terra prometida. Na segunda dispensação, as portas se abriram no dia de Pentecostes. Pedro abriu, tinha a chave e entraram as águas do batismo e passaram a e aqui do lado esquerdo, que é referente a esse extrato, diz primeira dispensação, depois de 40 anos,
lhes tomou 5 anos. Segunda dispensação. Depois de 40 dias, lhes tomou 10 dias. Terceira dispensação. Depois de 40 anos, nos tomará. Ponto de interrogação. E na mensagem, referindo-se a essa porção, no livrinho ele escreve: na era de pedra angular, na dispensação do reino, atrás do véu no lugar santíssimo, no templo espiritual em sua igreja, e desenha uma pedra angular e as eras, porque aí mais abaixo, um pouquinho, tudo isso tem a ver com esse extrato, porque veja, no 13:48, aí nos fala: a trombeta soará, os mortos se levantarão primeiro, então nós seremos subidos com ele, quando a glória de Deus esteja sobre a terra. E escreve no lugar santíssimo: esconderá a igreja fora do mundo, nem sequer a verão quando se for. Onde é que diz que tiveram que Moisés colocava o véu para que não vissem a glória de Deus? Tanto que os filhos de Israel Êxodo, mas procure também em Hebreus. Êxodo 34, 33 em diante. Vamos ver 2 de Coríntios. 2 de Coríntios 3. Essa de Êxodo 34, versículo 33, para que coloque aí, desenhe uma estrela de Davi. Segunda de Coríntios 3, Segunda de Coríntios 3, versículo 10. Versículo 6 diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério de morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, e a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi com glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério de justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante do atual resplandecente glória. Porque se o que se desvanece teve a sua glória, muito mais glória é o que permanece. Tendo pois tal esperança, sirvamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação dos que se desvanecia. Agora vejam. Agora veja o que está mostrando aqui, para que vejam essa parte onde ele diz: quando a glória de Deus esteja sobre a terra. Ali esteve em Moisés. Agora vejam que aí ele escreve no lugar santíssimo, ou seja, que a glória, o irmão Branham diz aí que estaria onde? No lugar santíssimo. Aí ele desenha ao lado da 1348, desenha uma pedra angular e as eras abaixo escreve lugar santo, e em cima lugar santíssimo, e aí uma seta ao lugar santíssimo. Em cima da 1348 ele escreve ressurreição e rapto. Agora vimos assim rapidinho o tempo. Agora ele escreve, diz, a expectação nessa mensagem. Tomamos essa partezinha onde ele diz, a expectação, estava a expectativa das coisas que virão, tanto as boas como as más. Quando vejo os problemas entre as nações, desentendimento entre nações, problemas entre nações, o que se espera? Uma guerra entre nações. E quando vê problemas internos, quando uma nação está dividida em si mesma, o que se espera? Uma guerra civil. E quando vê problemas no meio ambiente, terremotos, maremotos, tsunamis, o que se espera? Morte e destruição. Se esperam graves problemas para a humanidade e doenças graves para a raça humana. Mas essas coisas estão na Escritura, sob as taças, ou nas taças que contêm as pragas de Apocalipse capítulo 15, versículo 1 ao 9. E depois são derramadas sobre a terra essas pragas, como foram derramadas sobre a terra no tempo de Moisés. Quando Deus dizia a Moisés o que Deus faria, e Moisés falava ao povo. Falava tanto aos filhos, tanto aos judeus como a Faraó e os egípcios. E depois acontecia. Porque quando Deus as tinha em si mesmo, era o pensamento divino. Quando as revelou a Moisés, e Moisés as falou, era a palavra de Deus falada. Era o assim diz o Senhor. E então se materializavam essas pragas. Na mensagem, perguntas e respostas, dia 30 de agosto de 64, na manhã, nos diz na página 17, abaixo para 18 diz, agora a chuva cai sobre os justos e injustos, o sol brilha sobre bons e maus, a chuva cai para amadurecer a colheita, também amadurece o joio, a mesma chuva. O Espírito Santo pode cair em um grupo de pessoas e falar em línguas e fazer verdadeiro, cair entre as pessoas e fazê-los profetizar e fazer exatamente. Isso é exatamente correto. Algumas vezes, podes ir a uma grua e podem dizer algo que é um médium e pode dizer exatamente algo correto. Pense na bruxa de Endor, Saul, pode ser exatamente correto. Isso ainda não o é, são bruxas falando em línguas. Eu vi demônios falarem em línguas e escreverem em línguas desconhecidas.
Isso não quer dizer nada, mas novamente a coisa verdadeira é essa palavra. Outra vez a essa palavra e desenhe uma estrela de Davi, e a coisa verdadeira escreve uma pedra angular e as eras, e a seta a pedra angular, e consequentemente pode fazer essas coisas sem a palavra. Mas quando consigas a palavra e ela o faz, então vigia acontecer igualmente, exatamente a coisa correta, vem? Então, efetivamente estás alinhado. E aí desenha uma estrela de Davi. Sim, o Espírito Santo usa essas pessoas segundo é designada por meio da sua própria sabedoria divina. Mas a primeira coisa, agora, me permite dar-lhes uma pequena volta aqui, apenas 1 minuto. E eu diria, quantos têm o Espírito Santo? Todos vocês levantam a sua mão. Diria, muito bem. Vamos ver se tem. A Bíblia diz que aqueles que teriam o Espírito Santo, gemiam e clamavam de dia e de noite pelas abominações que se fazem na cidade. Agora, quantas mãos se levantarão? Quantos de vocês não podem descansar de noite, tão cheios de regozijo do poder de Deus? E tão triste pelas pessoas que se perdem, que de dia e de noite choras e clamas pelas abominações? Você não vê? Na cidade, quem será esse? Quantos são esses na igreja? Isso é o que a Bíblia diz, que era a evidência do Espírito Santo. Ele disse aos anjos que colocavam o sinal. Agora coloca Ezequiel 9, de 1 ao 9, e Apocalipse 7, versículo 2 ao 7, 7 do 8 ao 17, 14 do 1 ao 9 e 11 do 1 ao 17. Aí está os anjos. Ezequiel 9, isso é certo. Ele disse, tomai, passai pela cidade, falando de Ezequiel 9, passai pela cidade e coloquei sinais sobre os que gemem e clamam por causa das abominações que se fazem na cidade. Ao resto, deixai que destrua o anjo destruidor, que o anjo destruidor os destrua. Não importa quantos membros fossem, quantas coisas tinham feitos, diz, colocai uma reticências. E um varão com um tinteiro de escrivão vestido de branco, o que representava o Espírito Santo, saiu e pôs um sinal sobre todos os que gemiam e clamavam por causa das abominações que se faz na cidade. Agora, você diz, e também vigia o que ele diz aí, matai totalmente a meninos, anciãos, bebês, matai a todos. Meninos, sim. Quando Josué entrou na terra de Canaã, disse, não deixeis vivos nenhum deles. Se é um bebezinho bonitinho, uma pequena malequita, ou um amorreu, matai. Lembrai-vos, ele vai crescer para ser uma malequita, vai contaminar o acampamento. E quando retornam com essas coisinhas, sem estar de acordo com a palavra de Deus, desfaça-se dessa coisa. Não me importa a que denominação pertença. E ele escreve, a entrada à terra prometida. Amalequitas é igual, todo o contrário à palavra. Você diz, bom, eles são bons. Não me importa quão boa gente seja, se são contrários a essa palavra, tira de ti a coisa. É um pequeno amalequita que cresce, pode ser bonito, inocente, como que está muito bem, mas não tenha nada a ver com ele, afasta-te disso. Bom, irmão Branham, eu desço aqui porque, bem, eu não, apenas lembra-te, qualquer malequita, qualquer coisa que negue a palavra,
afasta-te dele. Não tenhas nada a ver com ele de tudo. Quantos creem que isso é a verdade? Certamente que é. Vem, afasta-te disso. E o nosso irmão, ele escreve aí: afasta-te do que negue a palavra. O que geme e clama por causa das abominações que são feitas na cidade. Onde vocês veem isso? Eu posso mostrar 10.000 ainda falando em línguas que realmente estão carregados por causa do pecado, que nem sequer pode orar 1 hora. Mas vocês sabiam que a Bíblia disse que apontar apenas os que gemiam e clamavam por causa das abominações nas cidades? Quantos algumas vezes leram isso? Certeza. Esse era o Espírito Santo que saía para apontar o povo e disse ao anjo destruidor: sair e destruir tudo que não tenha este sinal sobre si. E o Espírito Santo é o sinal de Deus. Aí está o selo de Deus. E escreve Apocalipse 7, versículo 12, e Apocalipse 11, do 3 ao 7, e Daniel 10, versículo 5, e 12, versículo 6. Nessa mensagem também nos fala algo muito importante aqui na mensagem, Como Posso Vencer. Está em inglês, eu tenho aqui em espanhol também. Vejam na página 19. A importância de crer na palavra. Vejam aqui o qual fez Josué e Caleb, porque foi prometido que obteriam essa terra prometida, e eles não olharam os obstáculos nem nada, senão que eles creram na palavra. Por isso, ele ali disse: todo aquele que negue a palavra. Eles, vamos ver aqui, olha, na página 19 diz: vocês muito bem sabem que Israel saiu, e poderia dizer a mesma coisa me referindo a eles. Saíram 2 milhões e entraram apenas 2 homens. Todos eles viram a obra de Deus, a manifestação do Espírito, os grandes e poderosos milagres que foram feitos no Egito, e assim saíram. Mas esse não era o desejo dos seus corações. Eles não venceram, apenas saíram. E Jesus disse: vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. João 6,49. Todos eles pereceram, o que significa separação eterna. Todos apodreceram no deserto. Mas tinham 2 homens, Josué e Caleb, e escreve Zorobabel e Josué, Moisés e Elias. Quando chegou um momento difícil e os obstáculos eram tão grandes, eles pareciam como gafanhotos ao lado daqueles. Josué e Caleb clamaram dizendo: subamos logo e tomemos posse dela, porque pode mais nós que eles. Romanos 13:31. Por quê? Porque Deus assim havia dito. Eles foram vencedores, eles venceram. Eles foram os privilegiados de toda aquela grande organização para levar a verdadeira noiva e eleita até a terra prometida. Josué e Caleb, como 2 generais no fronte de batalha, os guiaram até o Jordão, até a terra prometida. Por quê? Porque eles creram na palavra. E ele escreve ali a terra prometida no livro em inglês. Tem uma parte aqui
que deve ver a tradução, depois a vemos, porque veja como não tive chance de colocar na tradução desse parágrafo 85 em inglês. Na tradução em espanhol tem algo ali que tem a ver que seja exatamente essa tradução, porque tem umas palavras que eu não entendo ali, mas eu não tive chance de... Mas depois a gente vê, porque vejam. Elect bride. Bom, depois a gente vê. E tudo isso dessa parte aí, estamos aprendendo. Até a mensagem em inglês tem me ajudado muito. Agora, vejam, continua dizendo: não importou se Datã e Coré se rebelaram contra Moisés e Arão, dizendo: basta já de vocês, porque toda a congregação, todos eles são santos, e no meio deles está o Senhor. Por que, pois, levantais vós sobre a congregação do Senhor? Números 16, 3. Isso eles falaram depois que Deus havia vindicado totalmente a Moisés. Juntaremos um grupo de pessoas e faremos isso, aquilo, outro. Criaremos nossas próprias organizações, a mesma coisa que fizeram em cada era e a mesma coisa que fizeram nesse tempo. Mas todos eles morreram. Os outros tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela. Estes passaram do outro lado. Não é o que começa, mas o que termina. Muitos começam a corrida, mas tem um que a finaliza. Também tem muitas igrejas que começam. Eu me refiro a muitos grupos de pessoas, mas haverá apenas um grupo que vai finalizar. E estes vão ser os vencedores, ou seja, nós, eu e você. Agora vejam a outra parte, ele coloca aí preparação. Ou seja, tiramos esse pedacinho. Preparação. O planeta Terra está se preparando para todas estas coisas que hão de vir. A preparação para cumprir certas coisas. Vejam, encontramos que os seres humanos tiraram o petróleo do planeta e então fica oco o lugar de onde ele tira. Se você tirar algo de um lugar, da parte baixa do lugar, é normal que caia o que está em cima, porque ficou um buraco ali. Como se você tirasse as colunas de uma ponte, o que vai acontecer com a ponte? Cai. Assim é a Terra. Tem muitos lugares onde o petróleo estava, que ficou oca, e essas partes da Terra podem afundar facilmente. E além disso, tem outros problemas, os vulcões, os terremotos e assim por diante, que causaram e estão causando e vão causar grandes problemas à família humana. Mas já estão profetizados na Escritura para esse tempo no qual correspondeu a nós vivermos. Na mensagem Futuro Lar, do noivo celestial e a noiva terrenal, na página 22, nos diz o reverendo William Branham, página 22 e 23 diz: agora observem, ele veio para ser um redentor. Isso é certo? O que significa redimir? Retornar. Porque ele não conseguiu o sacerdote? Ele nunca esteve lá em cima, não tinha representação, e escreve representação. Ele veio redimir o que havia caído. Na queda, isto se misturou com essa
moça, mas Deus a teve em seu pensamento antes da fundação do mundo, e Ele vem purificá-la. Ele soube, pois, que ela tinha vida eterna, vem? De onde o sacerdote, o que ele fez? Enviou de volta ao seu destino. Para começar, ele não tinha nada, unicamente ensinamento intelectual. E escreve ensinamento intelectual. Obtém algo diferente a isso, e nunca poderás obtê-lo a menos que tenhas representação. Essa é a razão pela qual eu acredito que vocês vêm desde o leste ao oeste, do norte ao sul, a palavra vivente manifestada. Agora notem, como no princípio Ele dá a conhecer o seu caminho através dos seus profetas. Ele nunca mudou. Salvação. Ele justificou e santificou, enviou o Espírito Santo e fogo e queimou o pecado dele, e Ele mesmo habitou nele. Ele faz da mesma maneira a terra que Ele há de usar em um plano de redenção. Se arrependeu e foi batizado em água nela por Noé. Jesus veio e a santificou ao derramar o seu sangue sobre ela e a reclamou. E na nova terra que há de vir, há de ter um batismo de fogo santo para limpá-la de todo demônio, de todo germe, de toda doença, de toda coisa que há, e fazê-la de novo. Vi céus novos e nova terra. Você se converte em uma pessoa nova. Ele escreve santificação, reclamação. E aqui ele escreve também o céu novo, um céu e uma terra nova. Um céu e uma nova terra. Amém. Não apenas um velho remendado se unir com a igreja ou tratando de passar uma página nova, mas és uma unidade completamente nova. Deus toma o velho homem e queima completamente com o Espírito Santo e fogo, e Ele mesmo vem, envia abaixo tua representação. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E escreve representação. E tudo que o Pai me dá virá a mim. Você vê? O mesmo plano, a mesma maneira, o mesmo que faz com o indivíduo. Veja, faz com a terra e fez com a terra. Agora nosso irmão ele continua dizendo: a terra está se preparando para o reino do Messias. E para isso tem essas dores de parto, que são todos esses problemas do meio ambiente, porque vai dar à luz uma terra nova para o reino do Messias. Na mensagem, deixando escapar a pressão, aliviando a pressão, nos fala na página 21, diz: agora Israel era um povo com o qual havia um pacto, uma promessa. Era o povo de Deus. Se havia prometido uma terra que mana leite e mel. Assim que eles não tinham visto aquela terra. Sequer um deles tinha estado ali. Mas estava prometida. Veja, eles nunca tinham estado ali. Não sabiam nada sobre a terra. Mas havia sido prometida aquela terra, e eles saíram da escravidão pela mão de Deus, por seu profeta, e estavam habitando ali, professando que eram peregrinos, estranhos, e que iam a uma terra que nenhum deles jamais havia visto. Pense, assim que se aproximaram à borda, à praia, e havia entre eles um grande guerreiro chamado Josué. Josué escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Josué, toma, significa Jeová Salvador. E Josué passou através do Jordão e entre a terra prometida e retornou com a evidência que era uma boa terra. Escreve o Jordão e a terra prometida. Josué entrou primeiro
e trouxe a evidência. Ou seja, ele disse que a terra era boa e desenha uma estrela de Davi. Trouxe um cacho de uvas tão grande que era preciso 2 homens para carregá-lo. Era exatamente o que Deus disse que era. Estava manando leite e mel. Isso teve que fazer com que cada um deles se regozijasse, porque Josué trouxe a evidência de uma terra que Deus havia prometido e da qual ninguém sabia nada. Vem? Porque eles tinham a promessa da terra e estavam em caminho a ela. São João capítulo 6, capítulo 5, diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão em carne. Como em carne. Ou seja, a voz que chama Lázaro, vem para fora, é a mesma voz de arcanjo. E essa mesma voz é a que nos transformará. Agora, o que é a terra prometida? O que é a evidência da terra prometida? Josué trouxe lá a evidência de que a terra era boa. Agora, eu não sei se ficou gravado hoje algo que nós falamos essa manhã em um momentinho. Depois vemos ali se ficou bom o áudio, porque foi falado de 2 eventos que nós já falamos, mas a maneira na qual Deus mostrou ali foi algo que não tinha se falado. Mas como nós já estávamos em cima da hora e ainda não tinha terminado de estudar, não tive chance de verificar lá, mas se estiver bem, podemos colocar para que vejam algo ali que talvez tenhamos falado, mas da maneira que se falou ali, não tínhamos falado. Eu não quero falar algo que Ele já nos deu ali. Eu mesmo teria que ver o que foi dito, mas foi algo do qual tem a ver com a ressurreição e transformação e com essa terra nova. Agora, vejam aqui também na mensagem o futuro lar do noivo terrenal, do noivo celestial e da noiva terrenal, na página 54, nos fala um pouquinho aí do que é essa cidade. Estamos dando assim um pequeno resumo, uma pequena introdução desse tema, mas vamos a essa partezinha aqui. Página 54 e 55 diz: Oh, uau! Nesse trono, sobre ele, 1.500 milhas de altura, o mundo completo verá a luz do mundo. Jesus, sentado sobre o trono em cima do mundo, em cima da igreja, em cima do monte de Sião, o qual é 1.500 milhas, a metade do tamanho dos Estados Unidos, e se levanta diretamente acima, até que podes vê-lo a ele ao redor do mundo. Será visto, essa cidade vai ser vista, 1.500 milhas de altura, e os redimidos estarão para cima e para baixo de toda a terra, ou seja, de todas as eras até os da era de pedra angular. Ali haverão casas de ouro puro, haverão avenidas e parques e jardins, e o rio de vida saindo gradualmente desde o trono. E escreve rio da vida. Em cima escreveu monte de Sião, e do ladinho aí agora ele escreve rio da vida. E descendo ao longo desses abismos,
E sobre os terraços e a árvore da vida estará florescente em cada pátio e produzirá o seu fruto 12 vezes ao ano. Uma mudança de cada mês. Quando os reis da terra vierem a ele e trouxerem suas honras, escreve a árvore da vida também, escreve a honra. E as folhas são para a cura das nações. Quando os reis estejam vivendo em paz ali fora, quando eles saiam, escolherão uma árvore, uma folha desse modo. Como a pomba regressa, a ira de Deus foi concluída e trouxe a folha de oliveira, ele escreve oliveira, dentro da arca. Assim que quando o rei sai, ao trazer sua glória ao aposento da noiva, naquela cidade, ele guardará uma folha para o seu rei vizinho. E estamos em paz, para sempre, jamais. A cura das nações. Tudo está estabelecido. E escreve o aposento da noiva igual, traz a glória ali. Uma vez lutávamos pelo sangue de um e outro, irmão, e fomentávamos e gritávamos e atirávamos e queimávamos e tudo, mas agora há paz. A cura, não cura de doença, tudo acabou. A cura das nações. E escreve a cura nacional. Amém. A cidade com o trono em cima. Revelação 21, 23. E não tinham necessidade de luz, porque o Cordeiro e o Senhor Deus é sua luz. É sua lâmpada. Vejam na página 72 do livro das 70 semanas de Daniel, que seria 83 e 84 que vocês têm. Abaixo, na 10 aí diz: Deus veio ao santuário para que este fosse ungido, e foi dedicado a ele para que o povo viesse adorar. Assim, não ungiu seu lugar santo, mas ungiu o lugar mais santo. Em umas páginas por aqui por trás ele diz que é sua igreja. E notamos que a Nova Jerusalém é o lugar mais santo, e a unção será sobre a Nova Jerusalém que desce de Deus do céu, disposta como uma noiva ataviada para o seu marido. A unção será sobre eles. E ele escreve: lugar santíssimo é igual a Nova Jerusalém. Vamos ver se nós vemos essa partezinha aí. Tem um lugar nas 70 semanas que diz: os santos dos santos, ele escrevia do lado a igreja noiva. Se encontra, nós lemos para pôr ali. Já lemos, mas não tinha aqui para lê-lo.
é onde ele diz na Escritura, e ungir os santos dos santos, e aí ele escreve, está na parte esquerda desse livro. Veja, está aqui, as 74 desse livro, a 85 e 86. Isso é quando essa cidade será ungida. Isso é quando a nova Jerusalém será ungida. E escreve do lado, a noiva. E todas as nações da cidade, ali em Revelações capítulo 22, diz que as portas não se fecharão de noite, porque ali não haverá noite. E todos os reis da terra trarão sua honra e glória a esta cidade. Seus muros serão de jaspe e sarde, 12 tipos de pedra. 12 portas serão de uma pérola sólida, uma em cada porta. Não haverá necessidade de candeeiro ali, não haverá mais luz do sol, porque o Cordeiro que está no meio da cidade será a luz, e ele guiará o seu povo à vida eterna. Haverá 2 árvores, colocadas de cada lado, a cada borda do rio, e serão para a cura das nações. E escreve 2 árvores é igual, 2 oliveiras. Isso é esse ungido que virá, a santa cidade descendo de Deus, dos céus, vindo à terra, e escreve a noiva. Agora, vejam, continua dizendo aqui, a cidade com o trono em cima, no futuro lá, página 55, Revelação 21, 23. E não tinha necessidade de luz, porque o Cordeiro e o Senhor Deus é sua luz, vejam, é sua lâmpada. O Senhor Deus é essa coluna de fogo que seguia os filhos de Israel ao longo do deserto. E ele desceu sobre o trono naquele reino perfeito, quando o tempo, o reino que Jesus estava, para que Deus seja todas as coisas em todos. Jesus se senta sobre esse trono e escreve gentil. Aqui, como o nosso José. Então, o rei é essa lâmpada que está em cima do monte de Sião, e sua santa luz inundará a cidade completa. E escreve José sobre o trono. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui, os crentes em Cristo também estão se preparando para a vinda do Senhor, para receber a fé, a revelação, para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Para que os crentes em Cristo estão se preparando? Para a vinda do Senhor. Para quê? Para receber a fé, a revelação, para serem transformados, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ser transformados, e sem fé é impossível serem levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E nessa mesma mensagem, o futuro lar, nos diz, na página 76, já que nessa oração que ele está fazendo aqui, no final, já terminando essa mensagem, nos diz: Senhor Jesus, reconhecemos aqui, Tu és o nosso Rei, te identifica entre nós, e escreve o Rei,
Te damos graça por esta presença. E, Senhor, Tu disseste, se dissestes a este monte, passa-te, e não duvidares, crê que o que disseis acontecerá, será feito. Escreve Marcos 11, 16. O que digas te será feito. Então, em obediência a este mandamento, em obediência à palavra de Deus, a qual não pode falhar, nós somos teus delegados desde 1.500 milhas quadradas, como a cidade. Dizemos a Satanás, o diabo é derrotado. O teu fim é ser queimado. Nós somos a delegação da cidade que enquadra a cidade onde o Cordeiro é a luz, é a lâmpada. Nós somos os atributos expressados do Deus Todo-Poderoso, a quem Jesus Cristo redimiu por sua graça. Satanás, sai fora e deixa toda pessoa doente que está aqui. No nome de Jesus Cristo, mãos santas foram redimidas, porquanto elas creem na palavra e são atributos dos pensamentos de Deus. Agora, essas mãos estão sobre cada um. Não podes possuir por mais tempo. Sai no nome de Jesus Cristo. E ele escreve ali 1.500 milhas, os atributos expressados. E veja como ele diz ali: somos teus delegados. Somos os delegados dessa cidade, dessa nova cidade. Somos a delegação da cidade que se enquadra, porque 1.500 milhas por 1.500 milhas, ou seja, quadrado, e 1.500 milhas de altura. Novos céus e nova terra. Esse foi o tema desse estudo. E tem uma outra partezinha que tinha ficado por ali. Da 114 do livro de Citações, parágrafo 1007. Mas agora faz anos que deixei de correr pelo campo evangelístico. Passaram como 5 anos. E escreve 5 anos. Por que isso? O que causou isso? Tinha deixado o campo evangelístico. É por isso que tem sido como foi no início, em Gênesis, a paciência de Deus. Foi tão longa a paciência de Deus que o ministério, por meio de fitas e demais coisas, correu pelo mundo buscando o último. Mas talvez este último entrou recentemente. Se cumpriu a maldade que existiu desde muito tempo, se Jesus Cristo é o mesmo, o qual assim é, segundo Hebreus 13:8, então sua mensagem tem que ser igual e sua ação tem que ser igual. Agora observe bem, a primeira e segunda etapa estão sem dúvidas. Tem pergunta na mente de alguns quanto à primeira e segunda etapa? Chegaram a acontecer assim como ele disse que seria? Então, por que duvidar a terceira? Por que alguém queria duvidá-lo? As primeiras duas foram identificadas pelas Escrituras.
E hoje pela manhã provei que a terceira também é identificada pelas Escrituras. Ele não disse, mas por que ali? E o anjo em seguida disse, não está escrito nas Escrituras, quando orares, entra na tua câmara secreta e ora ao Pai, e aquele que te ouve em segredo te recompensará em público? Vê, é também escriturístico, ou seja, a terceira etapa é escriturística. Lembrem, esses 7 picos, dali ao poente não tem nada. Oeste, escreve. Isso se encontra perfeitamente em 7 picos. Dali ao poente não tem nada. Isto se encontra perfeitamente na divisão do continente e dali vai ao deserto. Dá lugar à eternidade. E ele escreve, o deserto é igual à eternidade. São 7 picos na mera divisão do continente. Isso é diretamente entre o bem e o mal. E no final disso, a terceira etapa era o último pico da série. E escreve, o 7º pico é igual à terceira etapa, para passar à eternidade. E em cima escreve os 7 picos, é igual 7 montes. A terceira etapa é igual 7º pico. E a 1008, onde nos fala que o 7º selo traz de novo a terra. Vamos ficar até por aqui, por hoje, mas veja tudo que há na terceira etapa, o qual é o que está produzindo em cada escolhido de Deus, produzindo essa mudança, essa regeneração, produzindo essa mudança desde o nosso interior, para breve obter a promessa de nossa transformação. Estamos no tempo correto, estamos com o povo correto e estamos com a mensagem correta. Estamos com o mensageiro correto. Daqui, como ele disse, depois do cumprimento da visão da carpa não tem mais nada. Daqui ao céu, a casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Novos céus e nova terra. Vamos nos colocar de pé. E assim já teremos para essa ocasião o tema e o ano já está terminando. Já entramos no mês de dezembro e esperamos bênçãos de Deus do que resta desse ano e preparando-nos para entrarmos ao novo ano 2024. Já são, se contamos desde 2017, já estaríamos entrando, porque conforme o calendário de Deus, composto de 360 dias, pois já estamos mais adiantados, mas se deixamos assim, já estaremos entrando ao ano número 7
E se contamos desde 2019, estamos entrando ao ano número 5, ou seja, que muitas coisas podem já estar se cumprindo e outras estão em processo de se cumprirem plenamente ou parcialmente, indo em uma forma progressiva, porque quando o irmão Branham completou, ou já tinha, ou um pouquinho antes, está no livro de citações, uma anotação do irmão William, ele visitou o paraíso. Ou seja, que algo pode estar se movendo desde então. E tudo se cumpre em uma forma simples, porque lembrem, esse anjo, assim como trouxe o irmão Branham, o transportou até ali, o colocou ali, e mostrou tudo a ele, para o anjo era algo normal, o que ele estava dizendo, agora veja, agora veja, agora veja isso, agora veja aquilo, veja isso. Ele sabia tudo. E esse anjo, é o que está conosco. E disso eu creio que falou um pouquinho agorinha, porque as coisas sempre se cumprem em uma simplicidade tão grande, que como é tão grande, começamos a procurar as coisas que sejam apoteóticas e por ali, e outras, de outras maneiras na qual nós pensamos, mas se cumpre tão simples, que às vezes dizemos, não, que quando eu ver novamente a Ele, e nos lembra sempre essas palavras, quando vejam a esse profeta mensageiro do 7º selo cumprir as profecias contidas na visão da carpa, aí me verão de novo. Vigiem, porque é tão simples que se não vigiarmos, passará por alto. Mas Ele nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Assim que, delegados da Nova Jerusalém, da cidade de Deus, em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida, agarrados da palavra da mensagem, e breve entraremos à terra prometida do novo corpo, novos céus e nova terra. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.